Livro Cinco Crianças no Segredo, de Edith Nesbit. Capítulo 1. Tão belas quanto o dia. A casa ficava a quase 5 quilômetros da estação, porém, antes mesmo de um empoeirado veículo alugado estivesse chacoalhando por 5 minutos, as crianças já começaram a colocar a cabeça para fora da janela da carruagem, dizendo: "Está chegando?" E toda vez que passavam por uma casa, o que não ocorria com tanta frequência assim, perguntavam: "Ah, é esta aqui?" Mas nunca era. Ao menos até antes de alcançarem o topo da colina, logo depois da pedreira de calcário e antes de chegar à mina. Então, viram uma casa branca com um jardim verde e um pomar mais atrás. E a mãe falou: "Chegamos." "Como a casa é branca", disse Robert. "Vejam só as rosas", observou Teia. "E as ameixas", comentou Jane. "Parece boa", admitiu Cyril. E a carruagem parou com um último chacoalhão em solavanco. Todo mundo teve suas pernas chutadas ou seus pés pisoteados na bagunça para sair da carruagem, naquele minuto. Mas ninguém pareceu se importar. A mãe, curiosamente, não estava com tanta pressa para sair, e mesmo descendo devagar, apoiando-se no degrau e sem saltar, pareceu desejar supervisionar o transporte das caixas para dentro e até mesmo pagar o cocheiro, em vez de se juntar àquela primeira corrida gloriosa em volta do jardim do pomar e da natureza espinhosa, cheia de cardos, rosas e amoras pretas. Depois do portão quebrado e da fonte seca na lateral da casa. Porém, as crianças foram mais sábias, pelo menos desta vez. Não era realmente uma casa muito bonita. Era bem comum. A mãe achou isso um tanto inconveniente e ficou um pouco irritada por não haver prateleiras, por assim dizer, e mal haver um guarda-louça no lugar. O pai costumava dizer que os ornamentos de ferro no telhado e na cumeira eram um pesadelo para um arquiteto, mas a casa ficava muito no interior, sem qualquer outra casa vista, e as crianças estiveram em Londres por 2 anos, sem terem ido sequer uma vez à praia. Mesmo que isso fosse, mesmo que fosse por um dia pelo trem de excursão. Por isso, a Casa Branca lhes pareceu um tipo de palácio encantado em um paraíso terrestre, pois Londres é como uma prisão para crianças, especialmente se seus pais não são ricos. É claro que existem lojas, teatros, entretenimentos e outras coisas, mas se sua família for um pouco pobre, ninguém vai te levar ao teatro, nem poderá comprar coisas das lojas. E em Londres não há nada daquelas coisas bacanas com as quais as crianças podem brincar sem estragar nada ou sem se machucar, tais como árvores, areias, bosques e água. E quase tudo em Londres tem o formato errado, linhas retas e ruas planas, em vez de serem de todos os tipos de formato estranho, como são as coisas no interior. As árvores são todas diferentes. Você sabe, e tenho certeza de que alguém bem enfadonho deve ter te falado que não existem duas folhas de grama exatamente iguais. Mas as ruas onde as folhas de grama não crescem, todas as coisas são iguais. É por isso que muitas crianças que vivem em cidades são muito mal criadas. Elas não sabem qual é o problema, nem o sabem seus pais e mães, tios, tias, primos, tutores, governantas e babás. Mas eu sei. E agora você também sabe. Crianças do interior também são mal criadas, às vezes, mas por motivos bem diferentes. As crianças tinham explorado os jardins e as dependências antes de serem chamadas e limpas para o chá. E viram muito bem que, sem dúvida, seriam felizes na Casa Branca. Foi o que pensaram a princípio, mas quando acharam os fundos da casa cobertos de jasmim, com suas flores brancas e o cheiro de vidrinho do perfume mais caro que já foi dado como presente de aniversário, enquanto
Quando viram o gramado verde macio, muito diferente do gramado marrom dos jardins de Camden Town, quando encontraram o estábulo com um sótão e um feno velho sobrando ali, tiveram quase certeza. E quando Robert encontrará o balanço quebrado, cairá dele e ficará com um galo na cabeça do tamanho de um ovo, e Cyril prenderá o dedo na porta de uma gaiola que parecia ser feita para manter coelhos. Se você sabe como é uma, não tiveram mais qualquer dúvida. A melhor parte era que não havia regras proibindo de ir a lugares ou de fazer coisas. Em Londres, quase tudo estava rotulado como proibido tocar. E, embora o rótulo seja invisível, não é tão ruim quanto, porque você sabe que ele existe. E se não souber, não demora a ficar sabendo. A Casa Branca ficava na beira de uma colina, com um bosque atrás e a pedreira de calcário de um lado e a mina do outro. No pé da colina havia uma planície com edificações brancas de formatos estranhos, onde as pessoas queimavam cal e uma grande cervejeira vermelha e outras casas. E, quando as enormes chaminés estavam fumegando e o sol se punha, o vale parecia ser tomado por uma névoa dourada, e os fornos da cal e as casas de secagem de lúpulo brilhavam e cintilavam até parecerem uma cidade encantada de As Mil e Uma Noites. Agora que comecei a te descrever o lugar, sinto que poderia continuar e transformar esta em uma história muito interessante sobre todas as coisas comuns que as crianças faziam. Bem o tipo de coisas que você faz, sabe? E você acreditaria em cada palavra minha. E quando eu contasse como as crianças estavam sendo sensativas, suas tias e talvez suas tias talvez escrevessem com lápis nas margens do livro, verdade, ou igualzinho à vida real. E você provavelmente ficaria bem irritado quando visse isso. Então, eu só vou te contar as coisas surpreendentes que aconteceram, e você poderá deixar o livro por aí sem perigo algum, pois não ocorre o risco de nenhuma tia nem tio escreverem verdade no canto dessa história. Adultos acham bem difícil de acreditar em coisas maravilhosas, a não ser que tenham o que chamam de prova. Mas crianças acreditam em quase qualquer coisa e adultos sabem disso. É por isso que as pessoas te contam que a Terra é redonda como uma laranja, quando você vê perfeitamente bem que ela é plana e cheia de calombos. E é por isso que as pessoas te dizem. E é por isso. E é por isso que as pessoas te dizem que a Terra gira ao redor do Sol, quando você consegue ver em qualquer dia que o sol se levanta pela manhã e vai para a cama à noite, bonzinho e obediente, e que a terra sabe o seu lugar e fica quieta igual um rato. Ainda assim, arrisco a dizer que você acredita em tudo, isso da terra e do sol, e nesse caso, acho que vai ser bem fácil para você acreditar que antes de Antea e Cyril terem completado uma semana no interior, eles encontraram um duende. Ao menos foi assim que eles chamaram a coisa, porque foi assim que a coisa se chamou. E é claro que a coisa sabia o que era. Embora não fosse nem um pouco parecida com qualquer ser encantado que você já tenha visto ou ouvido falar sobre, o qual tenha lido a respeito. Foi nas minas. O pai tinha saído em uma súbita viagem de negócios e a mãe tinha ido ficar com a vovó, que não estava se sentindo muito bem. Os dois partiram muito apressados e depois a casa pareceu terrivelmente silenciosa e vazia, e as crianças vaguearam de um quarto a outro e buscaram no chão pedaços de papéis e de barbantes, restos da arrumação das malas que ainda não haviam sido limpos e desejaram ter algo para fazer.
foi Cyril quem disse. Que tal pegarmos as nossas pás para cavucar nas minas? Podemos fingir que estamos na praia. O papai disse que lá foi uma praia em dia, falou Anteia. Ele disse que existem conchas que têm milhares de anos. Eles foram. É claro que já tinham ficado na beira da mina para olhar, mas não haviam descido dentro dela, com receio de o pai dizer que eles não podiam brincar lá. O mesmo aconteceu com a pedreira de calcário. A mina não é realmente perigosa se você, em vez de tentar descer pelas beiras, for pelo caminho mais lento e seguro, pela estrada, como faria se tivesse numa carroça. Cada uma das crianças levou a própria pá, e elas se revezaram carregando o cordeirinho. Ele era o bebê, e os irmãos chamavam assim porque a primeira palavra que ele disse foi bé. As crianças chamavam Anteia de Pantera, porque parece bobo falando assim, mas ao falar em voz alta, o som é bem parecido com o nome dela. A mina é bem grande e ampla, como grama crescendo no topo das beiras, além de flores secas silvestres roxas e amarelas. É como o lavabo de um gigante, e há montes de cascalho e buracos nas laterais da pia, de onde o cascalho foi retirado, e no alto das beiradas íngremes há pequenos buracos que são as portinholas das casinhas das andorinhas do barranco. As crianças fizeram um castelo, é claro, mas construir castelos de areia é uma brincadeira meio sem graça quando não existe a chance de uma onda chegar e encher o fosso e destruir a ponte levadiça. E o que seria a alegria final? Molhar todo mundo, pelo menos até a cintura. Cyril queria cavar uma caverna para brincar de se esconder, mas os outros pensaram que talvez acabassem enterrados vivos. Então, se decidiu que todas as partes trabalhariam na escavação de um buraco através do castelo até a Austrália. Essas crianças, veja só, acreditavam que o mundo era redondo e que do outro lado, meninos e meninas australianos estavam realmente andando de ponta cabeça, como moscas no teto, com as cabeças penduradas no ar. As crianças cavaram e cavaram e cavaram, e suas mãos ficaram ásperas, quentes e vermelhas, e seus rostos ficaram suados e brilhantes. O cordeirinho tinha tentado comer areia e havia chorado tão forte ao descobrir que, ao contrário do que imaginava, não era açúcar mascavo. Então se cansará, e agora estava dormindo em um montinho quente e fofo no meio do castelo inacabado. Isso liberou os irmãos e as irmãs para trabalhar duro. E o buraco que daria na Austrália logo ficou tão fundo que Jane, cujo apelido era Gatinha, implorou para que parassem. Se o fundo do buraco cedesse de repente, disse ela, e vocês caíssem em meio a pequenos australianos, toda a areia iria entrar nos olhos deles. É verdade, disse Robert. E eles iriam odiar a gente, jogariam pedras na gente, não nos deixariam ver os cangurus, ou os gambás, os eucaliptos, os emos, nem nada. Cyril e Antea sabiam que a Austrália não era tão perto assim, mas concordaram em parar de usar as pás e seguir cavando com as mãos. Foi bem fácil, porque a areia no fundo do buraco era macia, fina e seca, como areia de praia, e havia conchinhas ali. Imagine só que tudo isso já foi mar, com areia molhada e brilhante, disse Jane, com peixes e enguias e corais e sereias, e mastros de navios e destroços de tesouros espanhóis. Queria poder encontrar um dobrão de ouro ou algo do tipo, disse Cyril. Como o mar foi levado embora? Perguntou Robert. Não foi com balde, seu bobo, respondeu Cyril. O papai disse que a terra ficou quente demais, como você às vezes fica na cama,
Então ela só ergueu o corpo e o mar teve que escorregar, como acontece com as cobertas quando levantamos. E o ombro ficou para fora e se tornou uma terra seca. Vamos procurar conchinhas. Acho que tem naquela caverna ali. Estou vendo alguma coisa saindo dela. Algo parecido com a ponta de uma âncora de um navio naufragado. E está um calor infernal dentro do buraco australiano. Os outros concordaram, mas Antea continuou cavando. Ela sempre gostou de terminar o que tivesse começado. Sentia que seria uma pena abandonar o buraco sem ter chegado até a Austrália. A caverna foi decepcionante, porque não havia conchinhas nela e a âncora do navio naufragado era, na verdade, a ponta quebrada de uma picareta. O grupo da caverna estava achando que mexer com areia dá mais sede quando não é da praia. Alguém sugeriu de irem para casa tomar limonada, quando Andrea gritou de repente. Silva, vem aqui! Ah, rápido! Tá vivo! Ele vai fugir rápido! Todos correram até ela. É um rato! Não é de se admirar, observou Robert. O papai disse que eles infestam lugares velhos. E aqui deve ser bem velho se havia um mar há milhares de anos atrás. Pode ser uma cobra, disse Jane, estremecendo. Vamos olhar, falou Cyril, pulando no buraco. Eu não tenho medo de cobras. Gosto delas. Se for uma cobra, vou domá-la. E ela vai me seguir para todos os lugares. E vou deixá-la dormir enrolada no meu pescoço à noite. Ah, não vai não, disse Robert com firmeza. Ele compartilhava o quarto com Cyril. Mas se for um rato, tudo bem. Ah, não seja bobo, disse Antea. Não é um rato. É uma coisa muito maior. E não é uma cobra. Ele tem pés, eu vi. E pelos. Não. Com a pá, não. Você vai machucá-lo. Cabe com as mãos. E deixar que ele me machuque. Isso é bem provável, não é? Retrucou Cyril, alcançando uma pá. Ah, não, disse Anteia. Esquilo, não. Eu... Parece besteira, mas ele falou alguma coisa. Falou mesmo, de verdade. O quê? Ele falou... Você, me deixe em paz. Mas Cyril apenas observou que a irmã devia ter perdido um parafuso da cabeça e ele e Robert cavaram com paz enquanto Anteia esperou sentada na beirada do buraco, dando pulinhos de calor e ansiedade. Eles cavaram com muito cuidado e logo todos puderam ver que havia mesmo algo se movendo no fundo do buraco australiano. Então Antea gritou: Eu não tenho medo, me deixem cavar! Caiu de joelhos e começou a cavucar igual um cachorro que, de repente, se lembra do lugar onde enterrou o seu osso. Ah, eu senti algo peludo, gritou ela, meio rindo e meio chorando. Senti mesmo, senti. De repente, uma voz seca e rouca veio da areia e fez todos darem um pulo para trás. E o coração das crianças pulou quase tão rápido quanto elas. Me deixe em paz, disse a coisa. Agora todos ouviram a voz e olharam uns para os outros para verificar se tinham ouvido também. Mas nós não queremos. Mas nós queremos ver você, disse Robert com bravura. Desejo que saia daí, disse Antea, reunindo coragem. Bem, se é isso que você deseja, respondeu a voz, e a areia se agitou, girou e se espalhou. E uma coisa marrom, peluda e gorda veio rolando e parou no buraco. A areia caiu da coisa, que ficou bocejando e esfregando os canos dos olhos com as mãos. Acho que eu caí no sono, explicou a coisa espreguiçando-se. As crianças ficaram paradas em um círculo, olhando para a criatura que tinha encontrado. Era algo que valia a pena olhar. Seus olhos ficavam na ponta de chifres compridos, como os de um caracol, e a coisa mexia para dentro e para fora, como se fossem telescópios. Suas orelhas eram como as de um morcego, e seu corpo atarracado tinha o formato do corpo de uma aranha e era coberto por uma pelagem macia e espessa. Suas pernas e braços também eram peludos
e a coisa tinha mãos e pés igual aos de um macaco. Mas que raios é isso? Perguntou Jane. Será que devemos levar para casa? A criatura virou seus olhos compridos para ela e disse: Ela sempre fala bobagens ou é esquisitice em sua cabeça que a deixa boba. Ao falar, ficou olhando com desprezo para o chapéu de Jane. Ela não tem intenção de ser boba, respondeu Ante gentilmente. Nenhum de nós tem. Apesar do que você imagina. Não se assuste, não queremos te machucar, viu? Me machucar, disse a criatura. Eu, com medo. Onde já se viu? Vocês falam como se eu fosse um qualquer. Seu pelo se eriçou como de um gato, como quando vai entrar em uma briga. Bem, disse Antea, ainda gentilmente. Talvez, se soubéssemos quem você é, poderíamos pensar em algo para dizer que não o deixasse tão irritado. Tudo que falamos até agora parece o ter irritado. Quem é você? Não fique bravo, nós não sabemos mesmo. Vocês não sabem? A criatura disse. Bem, o mundo mudou mesmo, mas. Realmente. Você tá falando sério quando não reconhece um psâmide quando vê um. Um psâmide? É grego? É o que todo mundo pensa, retrucou rispidamente a criatura. Bem, para explicar de um jeito simples, eu sou um duende da areia. Você não reconhece um duende da areia quando vê um? Ele parecia tão triste e magoado que Jane se apressou em dizer. É claro que agora eu reconheço. Fica bem evidente depois que você dá uma olhada melhor em você. Você deu uma boa olhada em mim várias vezes atrás, disse a criatura zangada, e começou a se enfiar de novo na areia. Não vá embora de novo. Vamos conversar mais, pediu Robert. Eu não sabia que você era um duende da areia, mas soube assim que olhei para você, que era a coisa mais incrível que já vi. O duende da areia pareceu um pouquinho menos contente depois disso. Não me importo de conversar, disse ele, desde que vocês estejam razoavelmente civilizados. Mas não vou ficar conversando só por educação. Se falarem com gentileza comigo, talvez eu responda, talvez não. Agora, digam alguma coisa. É claro que ninguém conseguiu pensar em nada para dizer, mas por fim, Robert pensou em desde quando você mora aqui? E se apressou em fazer a pergunta. Desde sempre, vários milênios, respondeu Psamide. Conte tudo pra gente, conte. Está tudo nos livros. Você não está, disse Jane. Conte para gente tudo que puder dizer sobre você. Não sabemos nada sobre você e você é tão legal. O duende da areia alisou os bigodinhos compridos, parecidos com os de um rato, e sorriu por entre os fios. Por favor, conte, pediram todas as crianças. É incrível quão rápido a gente se acostuma com as coisas, mesmo as mais impressionantes. 5 minutos antes, as crianças, assim como você, não tinham a menor ideia de como existia algo como o duende da areia no mundo. E agora estavam conversando com um como se o conhecessem a vida inteira. A criatura virou os olhos para dentro e disse: Quanto sol! Bem, como nos velhos tempos. Onde vocês pegam seus megatérios hoje em dia? Que? Questionaram todas as crianças ao mesmo tempo. É bem difícil sempre se lembrar de que não é educado falar que, especialmente em momentos de surpresa e agitação. Tem muitos pterodáctilos ultimamente, prosseguiu o duende da areia. As crianças não souberam responder. O que vocês comem no café da manhã? Disse o duende impaciente. E quem oferece para vocês? Ovos e bacon, e pão e leite, e mingau e outras coisas. A mamãe faz pra gente. O que são mega sei lá o que e ptero não sei o nome? É algum... e alguém come isso no café da manhã? Ora, quase todo mundo comia pterodáctilos no café da manhã na minha época. Pterodáctilos. Pterodáctilos.
eram um tipo de... eram parecidos com crocodilos e um pouco parecido com pássaros. Acho que ficava bom grelhado. Vejam, era mais ou menos assim. É claro que havia muitos duendes da areia antigamente, e de manhã as pessoas saíam em busca deles, e ao encontrar um, o duende realizava um desejo. As pessoas costumavam mandar os meninos para a praia pela manhã cedinho, antes do café da manhã, para conseguir o desejo do dia. E, com frequência, solicitavam que o menino mais velho da família pedisse um megatério, já, já despedaçado, pronto para cozinhar. Era tão grande quanto um elefante, vejam vocês. Então havia uma boa porção de carne. Se queriam peixe, pediam os ictiossauros, medindo entre 6 e 12 metros. Tinha bastante deles. E para aves havia um plesiosauro. Tinha bom rendimento também. Então, as outras crianças podiam pedir outras coisas, mas quando as pessoas organizavam banquetes, era quase sempre megatério e ictiossauro, porque suas barbatanas eram iguarias e dava para fazer sopa com sua cauda. Devia sobrar bastante carne para servir fria depois, comentou Antea, que pretendia ser uma boa dona de casa um dia. Ah, não, disse Psâmide, não daria certo. Ora, é claro que, ao entardecer, o que sobrava virava pedra. Dá para encontrar os ossos dos megatérios e dos outros por todo lado, mesmo hoje em dia, me disseram. Quem te disse? Perguntou Cyril, mas o duende da areia franziu o senho e começou a cavar muito rápido com as mãos peludas. Ah, não vá! Gritaram todos. Conte mais sobre quando os megatérios eram o café da manhã. O mundo dessa época parecia com o de agora? A coisa parou de cavar. Nem um pouco, respondeu. Era quase tudo areia onde eu vivia, e o carvão crescia nas árvores, e as pervínceas eram tão grandes quanto as bandejas de chá de hoje em dia. Agora viraram pedras. Nós, duendes da areia, costumávamos viver na praia, e as crianças costumavam vir com suas pás e seus baldinhos, e faziam castelos para a gente morar. Isso foi há milhares de anos. Mas ouvi dizer que as crianças ainda fazem castelos de areia. É difícil romper um hábito. Por que vocês pararam de viver nos castelos? Perguntou Robert. É uma história triste, disse Psâmide melancólico. Foi porque as crianças construíam fossos para os castelos, então vinha o danado do mar molhando o borbulhante. E é claro que, quando o duende da areia se molhava, ficava gripado, depois geralmente morria. Assim começou a existir cada vez menos duendes, e sempre que alguém achava um e fazia um desejo, costumava pedir um megatério e comia 2 vezes mais do que queria, porque podia levar semanas até conseguir outro desejo. E você, ficou molhado? Quis saber Robert. O duende da areia deu de ombros. Só uma vez, disse. A pontinha do 12º fio do meu bigode superior esquerdo. Ainda sinto o lugar quando o clima tá muito úmido. Foi só uma vez, mas foi mais que o suficiente para mim. Fui embora assim que o sol secou meu pobre bigodinho querido. Me afastei correndo do mar e cavei fundo uma casa de areia morna e seca. E ali estou desde então. O mar mudou sua localização depois. E agora não vou contar mais nada. Só mais uma coisa, por favor, disseram as crianças. Você pode realizar desejos agora? É claro, respondeu a criatura. Eu não realizei o seu há alguns minutos. Você disse desejo que saia daí. E eu realizei. Ah, por favor, não poderíamos fazer outro pedido?
Sim, mas sejam rápidos, estou cansado de vocês. Arrisco a dizer que você já pensou muitas vezes no que faria se concedessem 3 desejos e que desprezou personagens de histórias que não fizeram bom proveito e que tem certeza de que, se tivesse a chance, poderia pensar em 3 desejos realmente úteis sem hesitar. Essas crianças tinham conversado muitas vezes sobre o assunto, mas agora a chance lhes tinha chegado tão de repente que elas não conseguiam se decidir. Rápido, disse o duende da areia, mal-humorado. Ninguém conseguiu pensar em nada, só Anteia se lembrou de um desejo peculiar dela e de Jane, que nunca haviam contado aos meninos. Ela sabia que os meninos não se importariam, mas ainda assim era melhor que nada. Eu desejo que nós sejamos tão belas quanto o dia, falou apressadamente. As crianças se entreolharam, mas cada uma viu que as outras não estavam mais bonitas que o normal. O Sam esticou os olhos longos e parecia estar prendendo fôlego, inchando até ficar 2 vezes mais gordo e mais peludo. De repente, soltou o ar e, com um grande suspiro, receio de verdade que não consigo fazer isso, disse em tom de desculpa. Devo estar enferrujado. As crianças ficaram bastante frustradas. Ah, tente de novo, pediram. Bem, disse o duende da areia. A questão é que eu estava reservando forças para poder realizar um desejo para cada um de vocês. Se ficarem satisfeitos em compartilhar um desejo por dia, arrisco a dizer que consigo dar um jeito. Concordam com essa proposta? Sim, disse Jane e Antea. Os meninos assentiram. Eles não acreditavam que o duende da areia seria capaz. É sempre bem mais fácil fazer as meninas acreditarem em algo do que os meninos. A coisa esticou ainda mais os olhos e inchou. Espero que ele não se machuque, observou Anteia. Nem rache a pele, disse Robert ansioso. Todos ficaram muito aliviados quando o duende da areia, depois de ficar tão grande a ponto de quase preencher o buraco na areia, de repente soltou a respiração e voltou ao seu tamanho normal. Tudo bem, disse a criatura, respirando pesado. Amanhã será mais fácil. Doeu muito? Perguntou Anteia. Só meu bigodinho. Obrigada, disse a coisa. Você é uma criança bondosa e atenciosa. Bom dia. Cavou súbita e intensamente com as mãos e os pés e desapareceu na areia. Então as crianças se entreolharam e cada uma delas, de repente, se viu sozinha com 3 completos estranhos, todos de uma beleza radiante. Ficaram imóveis por um tempo, um total silêncio. Cada um pensou que os irmãos e irmãs tinham se afastado e que essas crianças estranhas haviam se aproximado sem se fazerem notar. Enquanto eles observavam a forma inchada do duende da areia, Anteia foi a primeira a falar. Com licença, disse ela muito educadamente a Jane, que agora tinha olhos azuis enormes e uma nuvem de cabelos ruivos. Por acaso viu 2 meninos e uma menina nas proximidades? Eu ia te perguntar isso agora mesmo, falou Jane. Sirius exclamou. Ora, é você! Eu conheço esse buraco no seu avental. Você é Jane, não é? E você é a Pantera. Consigo ver o seu lenço sujo que você esqueceu de trocar depois que cortou o dedão. Caramba! O desejo foi realizado, no fim das contas. Digam, estou tão belo quanto vocês? Se você é o Cyril, eu preferia muito mais como você era antes, afirmou Antestida. Você está parecendo com a imagem do jovem corista com esse cabelo loiro. Vai morrer jovem. Não me admira nada. E se aquele é o Robert, ele parece um tocador realejo italiano. Seu cabelo é todo preto.
Vocês duas parecem cartões de Natal, então. É isso, cartões bobos de Natal, esbravejou Robert. E o cabelo de Jane parece cenoura de tão laranja. Era de fato aquela tonalidade veneziana tão admirada pelos artistas. Bem, mas não tem sentido ficar achando defeitos uns nos outros, falou Antea. Mas vamos pegar o cordeirinho e levá-lo para casa para almoçar. Os criados vão nos admirar demais, vocês vão ver. O bebê estava acordado quando chegaram até ele, e todas as crianças ficaram aliviadas de ver que ao menos ele não estava tão belo quanto o dia, mas igual que sempre foi. Acho que ele é novinho demais para ter desejos naturalmente, contou Jane. Teremos de mencioná-lo em especial na próxima vez. Antea correu na direção dele, com os braços estendidos. Venha com Pantera, Decinho, falou. O bebê olhou de modo reprovador e enfiou um dedão rosado coberto de areia na boca. Antea era a irmã favorita dele. Vem! Exclamou ela. Sai! Disse o bebê. Vem com a sua gatinha, falou Jane. Com a Pantera! Disse o bebê com tristeza e seu lábio tremeu. Aqui, vem, veterano, tentou Robert. Vem andar nas costas do Rob. Menino feio, feio, uivou o bebê, perdendo o controle. Então as crianças entenderam o pior. O bebê não as reconhecia. Eles se encontraram desesperados e foi terrível para todos. Nesta terrível emergência, encontrar somente os belos olhos desconhecidos em vez dos olhinhos felizes, amigáveis, comuns, cintilantes e divertidos dos próprios irmãos e irmãs. Isso é realmente muito horrível, disse Cyril depois de ter tentado pegar no colo o cordeirinho, que o arranhou como se fosse um gato e berrou como se fosse um touro. Precisamos ficar amigos dele. Não consigo carregá-la até em casa com ele gritando desse jeito. Imagine só ter que fazer amizade com seu próprio bebê. É muito bobo. Contudo, isso era exatamente o que precisavam fazer. Levou mais de 1 hora e a tarefa não foi nem um pouco fácil, porque o cordeirinho, a esta altura, ficou faminto como um leão e sedento como se estivesse em um deserto. Por fim, ele permitiu que os estranhos se alternassem para carregá-lo até em casa, como se recusou a se relacionar com estes novos conhecidos, largou todo o peso do corpo e foi muito exaustivo. Graças aos céus, chegamos! Exclamou Jane, embaleando pelo portão de ferro e indo até Marta, a babá, que estava na porta da frente, protegendo os olhos com a mão e olhando ansiosamente. Aqui, pegue o bebê! Marta tomou o bebê dos braços da menina. Obrigada, pelo menos ele tá salvo, comentou a mulher. Cadê os outros? E, pelo amor, quem são todos vocês? Nós somos nós, é claro, disse Robert. E quem são nós quando vocês estão em suas casas? Perguntou Marta de maneira desdenhosa. Repito que somos nós, só que estamos tão belos quanto o dia, explicou Cyril. Eu sou Cyril e estes são os outros, e estamos com muita fome, deixe-nos entrar. E não seja uma tola. Marta apenas se impacientou com a impertinência de Cyril e tentou fechar a porta na cara dele. Sei que parecemos diferentes, mas eu sou Antea e estamos muito cansados e passou muito da hora do almoço. Então vão para suas casas almoçar, quem quer que vocês sejam. E se as nossas crianças inventaram de vocês fazerem essa atuação, podem lhes dizer em meu nome que eles vão levar uma bronca assim que saberem o que esperar.
Dito isso, bateu a porta. Cyril tocou a campainha agressivamente, sem resposta. Não demorou e a cozinheira pôs a cabeça pela janela do quarto e falou: Se vocês nos arparem junto com esse grande batoteiro, eu vou chamar a polícia. E ela fechou a janela com um baque. Não adianta, disse Antea. Ah, saia daí, antes que sejamos presos. Os meninos disseram que era bobagem, que a lei da Inglaterra não podia prender ninguém por ser tão belo quanto o dia. Mas mesmo assim seguiram os outros pela Alameda. Voltaremos a ser nós mesmos depois do pôr do sol, eu suponho, observou Jane. Não sei, disse Siri com tristeza. Talvez não seja assim hoje em dia. As coisas mudaram bastante desde a era dos megatérios. Ah, lamentou Anteia de repente. Talvez nos transformemos em pedra ao pôr do sol, como acontecia com os megatérios, para não ter nenhum restinho da gente no dia seguinte. Ela começou a chorar, assim como Jane. Até os meninos empalideceram. Ninguém teve coragem de dizer nada. Foi uma tarde horrível. Não havia nenhuma casa por perto onde pudessem pedir um pedaço de pão ou mesmo um copo d'água. Eles ficaram com receio de ir até o vilarejo porque tinham visto Marta seguir por esse caminho com uma cesta e havia um policial local. É verdade que estavam tão belos quanto o dia, mas isso é um benefício irrisório quando se está tão faminto quanto um caçador e tão sedento quanto uma esponja. Tentaram 3 vezes em vão fazer com que os criados da Casa Branca os deixassem entrar e escutassem sua história. Então Robert foi até lá sozinho, na esperança de conseguir entrar por uma das janelas na parte de trás da casa e depois abrir a porta para os outros. Porém, todas as janelas estavam fora de alcance e, de uma janela lá de cima, Marta esvaziou um pinico cheio de água gelada em cima dele e disse: Vai embora, seu macaquinho carmacamano travesso. Enfim, acabaram sentando-se um ao lado do outro, em fila sob a sebe, com os pés em uma vala seca, à espera do pôr do sol, imaginando-se quando o sol se pusesse, eles transformariam em pedra ou apenas voltariam a sua velha forma natural. Para completar, cada um deles ainda se sentia sozinho e em meio a estranhos, e tentavam não olhar para a cara uns dos outros, pois, embora suas vozes não tivessem mudado, seus rostos eram tão radiantes e belos que chegavam a ser irritantes de olhar. Eu não acho que viraremos pedra, disse Robert, rompendo o silêncio longo e triste. Porque o Duende da Areia disse que nos daria outro desejo amanhã, o que não seria possível se fôssemos pedra, certo? Os outros responderam certo, mas não estavam nem um pouco consolados. Mais um silêncio ainda mais longo e mais triste foi rompido por Cyril, que de repente falou: Não quero assustar vocês, meninas, mas acho que já está ocorrendo comigo. Meu pé tá bem dormente, estou virando pedra. Sei que estou, e vocês também vão em um minuto. Não faz mal, disse Robert, gentil. Talvez você seja o único a virar pedra e nós fiquemos bem. E vamos cuidar da sua estátua e pendurar guirlandas nela. Quando, porém, ficou claro que o pé de Sirius só tinha ficado dormente porque ele havia ficado sentado por um tempo demais em cima dele. E quando o menino sentiu várias pontadas agoniantes enquanto retomava a sensibilidade, os outros ficaram irritados. Nos deixou assustados desse jeito por nada, reclamou Antea. O terceiro silêncio, o mais triste deles, foi rompido por Jane.
Ela disse: se der certo e a gente sair dessa sem problemas, vamos pedir ao Psamid para fazer com que os criados nunca percebessem nada de diferente, não importa o nosso desejo. Os outros somente resmungaram. Estavam infelizes demais, até mesmo para tomar boas resoluções. Por fim, a fome, o temor, a irritação e o cansaço, 4 sensações bem desagradáveis, se uniram para reproduzir uma coisa boa: o sono. As crianças se deitaram e cochilaram enfileiradas, com seus belos olhos fechados e suas belas bocas abertas. Antea acordou primeiro. O sol estava se pondo, com um crepúsculo surgindo. Ela se beliscou bem forte para ter certeza e, quando continuou sentindo o beliscão, decidiu que não tinha virado pedra. Então foi beliscar os outros. Eles também estavam macios. Acordem! Chamou ela, quase chorando de alegria. Está tudo bem, não viramos pedra. E, Cyril, você parece tão bem e feio quanto com suas antigas sardas e seu cabelo castanho e seus olhinhos. E vocês também, acrescentou ela, e a fim de não querer que ficassem com ciúmes. Quando chegaram em casa, levaram uma bronca e tanto de Marta, que lhes contou sobre as estranhas crianças. Um grupo bonito, é verdade, mas muito mal educado. Eu sei, disse Robert, que sabia, por experiência própria, quão impossível era tentar explicar as coisas para Marta. E onde raios vocês estavam esse tempo todo, suas pestinhas? Na Alameda. Por que não voltaram antes? Não deu, por causa deles, respondeu Antea. Eles quem? As crianças, que eram tão belas quanto o dia. Eles nos deixaram presos lá até depois do pôr do sol. Não podíamos voltar até que eles tivessem ido embora. Você não sabe o quanto detestamos eles. Ah, por favor, nos sirvam um jantar. Estamos com muita fome. Com fome? Imagino que sim, falou Marta brava, depois de passarem o dia todo fora. Bem, espero que tenham aprendido a lição de se envolverem com crianças estranhas. Ainda mais aqui com o sarampo, é melhor não. Agora ouçam, se vocês as virem de novo, não falem com elas. Nenhuma palavra sequer, nem mesmo um olhar. Venham direto para casa me contar, vou acabar com a beleza delas. Se algum dia a gente voltar a vê-las, contamos a você, afirmou Antea. Robert, fixando os olhos na carne fria que a cozinheira vinha trazendo em uma travessa, acrescentou em tons sinceros: e vamos tomar muito cuidado para nunca mais vê-las. E eles nunca mais as viram.